entrevista? A classificação segundo o método aí. Então, a entrevista não estruturada é conversa livre. Então, o que é isso? Você marca com o diretor da escola, com o professor, e vocês vão falar sobre a questão do bullying, por exemplo. Tá? Ou no âmbito também judiciário, se a gente for pensar, a gente pode também buscar o mesmo tema com outro recorte. Como é que isso está sendo visto, por exemplo, no juizado de menores ou pelo conselho tutelar? Então, a gente pode fazer uma entrevista que a gente chama de conversa livre ou estruturada, que vai ser gravada ou manuscrita, tá? Mas tudo, pessoal, depende muito da autorização do seu entrevistado, daquele que vai auxiliar você na pesquisa. É necessário que você tenha um documento que autorize a fala, a informação que ele está passando para você, ok? Bem, ou uma entrevista já estruturada, que você faz previamente algumas perguntas, porque às vezes o entrevistado é muito ocupado, ou porque você já sabe basicamente o que você quer falar, e precisa que ele de fato foque nesse seu assunto, nessa delimitação, e você faz para que essa seja feita uma condução mais coerente, linear, e que você consiga depois filtrar as informações e utilizá-las aí com esses dados, né, e depois fazer com que elas sejam informações e conhecimento posteriormente. Ou uma entrevista semi-estruturada ou uma conversa guiada também, né, pode ser organizado dessa maneira. Bem, a entrevista, né, então eu posso ter uma entrevista individual, que eu vou pegar, vou buscar como foco aí um diretor ou um oficial do conselho tutelar, por exemplo, ou eu vou pegar um grupo de professores ou um grupo, né, que pode ser menor, de pais ou mães, para falar sobre a questão do bullying, por exemplo, tá? Um assunto qualquer, estou só citando esse, que vai ser interessante, é um grupo X. Já o grupo focal, ele realmente é toda uma metodologia que eu vou ter num grupo X, que ele pode ser transversal também. Por exemplo, pode ser alunos de várias séries, meninos e meninas, por exemplo, ok? Não só uma entrevista em grupo, que pode ser só de uma sala, a sala do 7º ano A, por exemplo, ou os oficiais do conselho tutelar da cidade de Muriaé. Eu poderia fazer uma pesquisa mais abrangente e chamar, por exemplo, o grupo focal, alunos de outras escolas, ou, por exemplo, representantes do conselho de cidades próximas aqui da nossa região, ok? Na nossa região, e fazer toda uma metodologia durante um período maior para poder fazer com que houvesse uma discussão, uma plenária discussão né, sobre o assunto proposto, ok? O questionário, ele vai ser feito com questões fechadas, isso é questão de escolha mesmo, né? Então você vai colocar lá faixa etária, gênero, feminino, masculino, ok, para ele é mais rápido, né? Então se você quiser falar sobre a questão da incidência de bullying, se já passou por isso uma ou duas vezes no semestre, ou colocar numa escala para você entender como está acontecendo, ok? Qual é o número percentual, né? Ou o número de pessoas, de crianças, né? De jovens que você atende no conselho tutelar, por exemplo, ou quais são as demandas que mais acontecem e mais decorrentes, né, diante dessa questão do bullying ou de outra questão. E questões abertas, que são questões discursivas, em que você vai colocar uma pergunta e quer a opinião desse entrevistado. Okay? Então, assim, é interessante você pensar que tipo de questionário você quer, porque o tipo de questionário também vai auxiliar no tipo de pesquisa. Uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa quantitativa, ela tem um foco talvez mais interessante utilizar o questionário de questões fechadas, né? Porque eu posso transformar esses dados em gráficos. Né? Então, estou querendo saber mais uma forma numérica. Quantas pessoas, incidência maior de X, foi por percentual Y. Já as questões abertas, elas trabalham muito mais com a percepção das pessoas. O grupo pode ser um grupo menor, não que seja, mas precise ser menor, né? Mas ele também tem que ter validade. Mesmo a gente tendo um número pequeno de entrevistados, ele tem que ter uma validade, né? Uma referência. Essas entrevistas foram feitas com que pessoas, né? Porque também eu não posso fazer uma entrevista com meu coleguinha e a partir daí defender uma tese porque esse meu colega me disse isso, né? Ou entrevistou só a professora Fernanda e acabou.
Não. Então, assim, é importante a gente escolher esse grupo ou esses indivíduos e também entender que tipo de pesquisa a gente vai estar desejando desenvolver. Se é uma pesquisa quantitativa, cabe mais os questionários fechados. Uma pesquisa qualitativa, cabe mais questões abertas, porque eu vou trabalhar mais o discurso, né, o que as pessoas têm de percepção. Mas eu posso também fazer um questionário híbrido, em que haja questões fechadas e questões abertas. Ok? Que aí vai facilitar também, se você quiser. E aí você pode fazer uma pesquisa qual e quant, que é uma pesquisa que tem dados tanto estatísticos, quanto também tem opinião e percepção dos entrevistados. Ok? Bem, cuidados na construção de um questionário. Tem que ter, como eu falei para vocês. Por quê? Porque depois ele vai me auxiliar ou não na análise desses dados aí. Então, os dados, a análise seriam as operações lógicas que eu vou realizar para estabelecer, então, através das ferramentas e técnicas, a conexão entre os objetivos propostos na pesquisa e os dados que eu recolhi, entenderam? Então, é importante também planejar tudo para que essas operações consigam ser efetivadas da melhor maneira possível, ok? Beleza. Bem, técnicas de análise quantitativas, como eu falei para vocês, né? Mas é interessante questionários ou instrumentos fechados que te dão dados maiores, numéricos, que eu possa quantificar, transformá-los em gráficos, tabelas, ok? Quadros. Estabelecimento de categorias, que categorias eu vou querer separar, e estou fazendo um quadro de contexto, de cenário masculino e feminino, a prevalência de quem na educação superior, hoje mais feminino do que masculino, para eu fazer codificação ou tabulação e interpretação. Então, a parte quantitativa, né, dados quantitativos, eu vou fazer essa representação gráfica disso, ou um gráfico, uma tabela, né, um quadro, vou tabular essas informações para eu poder depois fazer uma interpretação desses dados. Tá? Então, assim, eu coloco o gráfico, mas eu tenho que interpretar o gráfico. Eu coloco a tabela, mas eu tenho que interpretar a tabela e fazer, pessoal, uma conexão com a teoria que está sendo proposta por mim. Então, eu busco os teóricos também que me auxiliam a comprovar esses dados, ok? Então, eu coloco uma tabela, um quadro, um gráfico, faço a interpretação e coloco lá. Isso pode ser visto também, ou pode ser comprovado, ou já há pesquisas nesse foco, tais como dos autores X, Y, Z. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o meu texto informações de outros pesquisadores que também buscaram essa análise, essa linha de pesquisa, e acharam dados muito parecidos, ou até diferentes. Mas dados parecidos ou diferentes, mas que também possam ser interpretados e me auxiliem na minha argumentação, ok? Técnicas de análise de dados quantitativos também. Eu tenho análise estatística, que eu processo os dados através dessas técnicas matemáticas, estabeleço as relações de agrupamento desses dados, né, a partir de gráficos, tabelas, quadros, por exemplo. Tá? Então, para poder fazer essa codificação desses dados, eu faço numa escala nominal. Posso fazer também uma outra técnica de análise. Eu posso nominar as pessoas e coisas aí pelas suas características, né? Gênero, por exemplo, ou características físicas ou particularidades. Uma escala ordinal, ela também pode trabalhar com essa questão de nominar pessoas e coisas pelas características, mas ela faz isso aí, por exemplo, do maior para o menor, tá? Numa escala ordinal mesmo, primeiro, segundo, ou do último para o menor, a prevalência de uma doença X, né, ou de uma causa Y, ou causas, né, para o assédio moral, por exemplo, dos professores, ou do bullying na escola, né, ou quais são as principais ocorrências aí, pensando na área jurídica, né, no conselho tutelar, por exemplo, como eu citei. Escala intervalar, né, que eu posso trabalhar na questão de intervalos, que eu vou verificar a temperatura, peso, altura. Se a gente for pensar aí dados quantitativos, né, com o aquecimento global, como é que é essa questão, né, do aumento aí do nível do mar, né, do aquecimento mesmo da temperatura, como é que isso vem sendo feito numa pesquisa intervalar, de tempos em tempos é feito isso, e analisa-se então, né, de forma comparativa, esses elementos, né, esses dados aí, ok?
Bem, os qualitativos, a gente trabalha exclusivamente a análise do discurso. Como eu falei para vocês, é uma questão da percepção do outro em face da minha pesquisa, tá? Então, o que eu acho, ou que alguém acha, por isso que tem que ser pessoas, às vezes, um grupo bom, maior, ou pessoas que tenham referência significativa aí, né? Porque essa percepção é uma percepção subjetiva. Então, a gente precisa estar construindo bem esse texto, fazendo leituras, e vendo aí, né, as formas, até o silêncio também, né, pode ser visto como um dado analítico. Se a gente faz uma pesquisa, por exemplo, numa empresa, ou se a gente faz uma pesquisa em grupo de mulheres, a gente está muito em voga, né, os assuntos sobre violência feminina, né, sobre gênero, mas sobre violência, por exemplo, e às vezes a gente não denuncia, não há denúncias. Mas por que não há denúncias? O próprio discurso, o próprio número reduzido, às vezes, de denúncias, pode nos indicar levantamento de algumas hipóteses, né? E os tipos de discursos que eu posso estabelecer aí de análises. Análise de conteúdo, né? Que é uma outra tipo de técnica de análise de dados qualitativa. Os dados são analisados por meio de um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter aí, por procedimentos sistêmicos, uma recorrência, às vezes, de uma fala, por exemplo, a quantidade de vezes que esse discurso aparece. E aí a gente vai ter como possibilidade fazer inferências aí sobre uma determinada fala ou falas recorrentes, por exemplo, né, de um grupo que a gente está analisando, ok? Então, tanto na área, né, de humanas, né, mais na área de humanas, é mais interessante a análise do discurso, né, então eu tenho especialidade na área de análise do discurso, porque a gente trabalha com o dito, né, o que está ali na superfície da percepção que alguém tem sobre determinada coisa. Então, é interessante pensar que há dados aí, tanto dados quantitativos, a possibilidade de análise de quantitativos ou qualitativos. Tudo vai depender de qual tipo de pesquisa que eu quero. Eu quero uma qualitativa? Então, vou buscar a análise do discurso. Eu quero uma quantitativa? Então, eu posso buscar, né, ordinária, estatística, intervalar, como eu falei para vocês aqui, entenderam? Nominal. Mas o que acontece? É importante eu saber que tipo de pesquisa eu quero realizar. Ou vai ser uma quant, eu vou fazer uma pesquisa em que eu busque dados estatísticos, mas eu também traga essas vozes para dentro do meu discurso. Então, eu preciso entender muito bem o que eu quero, ok? Bem, esse módulo 5, ele termina por aqui, tá? Então, mais informações ou melhores informações sobre esse módulo, se tem o livro-texto, pode recorrer à leitura dos exemplos também que existem no livro-texto. E caso haja alguma dúvida, estou à disposição de vocês no Fórum Tira Dúvidas, ok? Então, até mais, até nosso próximo encontro.